Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de teoria da manutenção e vamos falar dos tipos de manutenção, né? Esse é o tema da aula de hoje. Como eu disse já em vídeos anteriores, estou fazendo essas aulas porque são aulas que eu peguei aí recentemente numa pós-graduação, então eu resolvi gravar aqui para vocês aqui do YouTube também. Antes da gente começar, né, gostaria de pedir para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, deixar no final, né, sua opinião sobre o que você achou da aula. E se os materiais, né, os nossos vídeos são relevantes para você, eu te convido a ser membro do nosso canal. Você tem acesso a uma série de materiais e também alguns sorteios que a gente faz de vez em quando. Beleza? Então vamos começar, né? O tema de hoje é os tipos de manutenção, né? E quando eu falo os tipos de manutenção, eu estou querendo dizer como é que essa manutenção ela vai acontecer, né? Então a gente comentou lá no primeiro vídeo, né, que tudo começou lá na Revolução Industrial, aonde os equipamentos iam operando, quando quebrava eu fazia, né, a operação do equipamento. Mas basicamente a gente pode dividir, né, as manutenções, as estratégias de manutenção em dois tipos básicos, né? Seriam aquelas manutenções que são planejadas. Então eu planejei previamente, né, a manutenção, o equipamento parou e aí eu vou lá e executo a manutenção. E tem as não planejadas, né? Então as não planejadas elas são as mais críticas, na verdade, porque eu não estou esperando que o equipamento pare. Normalmente ele quebra quando a produção precisa, né? Está precisando produzir. E aí é uma correria, é um problema danado quando isso acontece, né? E quando eu falo de manutenção planejada, eu tenho também, eu posso subdividir a manutenção planejada. Eu posso dividir em manutenção preventiva, né? Então a gente já comentou que seria a manutenção preventiva. Antigamente, né, nos primórdios, a máquina quebrava e eu consertava. Só que aí começou a ver que eu tinha problemas, que às vezes eu precisava, né, operar, eu precisava produzir, e aí o equipamento parava de repente, né, e causava uma série de problemas. Então começou a se fazer preventivamente a troca ou substituição ou operações no equipamento sem necessariamente ele estar quebrado. Então, o exemplo, né, mais simples é o carro, né? Eu troco o óleo a cada, dependendo do tipo de óleo, do ano do carro, a cada 5 mil, 10 mil. Agora tem óleos que se trocam com 15 mil quilômetros rodados, né? Ou uma vez por ano. Será que isso é verdadeiro? Será que isso vale de fato? Na indústria, se você for trocar, né, o óleo por quilometragem ou por hora de utilização, né, você pode estar perdendo dinheiro. É por isso que existe a análise de óleo. Só que no caso do carro, e também não é interesse, né, dos fabricantes de óleo, do dono de posto e por aí vai, ficaria mais complicado você ter que fazer o teste, né? Mas o certo era fazer o teste no óleo, verificar se ele está em a condição ou não, e aí sim trocar conforme condição. É o que acontece na prática nas empresas, né? Eu faço análise de óleo e dependendo da análise, acidez, quantidade de partículas metálicas, enfim, uma série de coisas, aí sim eu vou trocar o óleo do componente. Então, mas só que a preventiva, assim, deu tantas horas, ou deu um certo período, eu vou lá e troco, né, as peças sem questionar, né, seria mais ou menos isso. Eu tenho uma manutenção chamada preditiva, né? Então a preditiva tem a ver com o que eu acabei de falar no caso do óleo, né? Eu faço a análise do óleo em função do resultado dessa análise, eu verifico se é necessário ou não fazer a substituição do óleo, por exemplo, quantidade de óleo, de água, quantidade de impurezas e por aí vai, né? Então tenho as características nas quais ainda se acredita que o óleo pode estar, né, bom ainda, né? E aí eu troco ou não de acordo com isso. Uma outra técnica de preditiva é a análise de vibrações, bastante utilizadas hoje em dia, difundidas, né? Aonde através, né, de um equipamento que eu faço a coleta de dados de vibração do equipamento, eu consigo determinar se o equipamento tem, por exemplo, ele está com o rolamento quebrado, se a gaiola do rolamento está quebrado, se eu tenho uma pá quebrada, dá para uma série de tratativas que eu consigo verificar sem parar o equipamento, né? E aí, em função, né, do histórico, qualquer equipamento em função do histórico, eu vou dizer se o equipamento está ou não apto a continuar. Eu já vi casos que o pessoal da análise de vibração falou que não, o equipamento não durava o final de semana, isso era uma sexta-feira, o pessoal da produção não acreditou,
continuou rodando, quebrou no sábado à noite e aí foi aquela correria, né? Foi um problema bastante grande. Como eu já comentei, análise de óleo, lubrificante, eu posso fazer um monitoramento de bancais através de temperatura, temperatura do óleo, por exemplo, que lubrifica, que é utilizado no sistema dos bancais, e por aí vai, né? Eu tenho uma série, análise estroboscópica, eu tenho uma série de ferramentas que eu posso utilizar em preditiva, né, que como o nome fala é de predizer. Eu tenho, por exemplo, também a TPM, né, que é um avanço quando eu começo a utilizar as técnicas de qualidade, né, de gestão de qualidade para manutenção, deu-se um nome separado, né, que é a TPM, que é a Total Productive Maintenance, ou manutenção produtiva total. É uma técnica japonesa, né, que foi desenvolvida no pós-guerra, da Segunda Guerra, no plano de reconstrução do Japão, né, e é ali que, por isso que dali que surgiu, né, as principais, não que surgiu, na verdade surgiu nos Estados Unidos, mas foram aprimoradas no Japão, e também, né, a TPM veio, né, dessa linha, né, de melhoria nas técnicas, né, de manutenção. Eu tenho uma outra técnica chamada terotecnologia, que nesse caso é uma técnica inglesa, né, que essa técnica ela prevê a participação do especialista na concepção do equipamento, né, um especialista, desde a hora que eu estou projetando o equipamento, lá na prancheta ainda, hoje não existe prancheta, né, no computador, né, lá no início do projeto até as primeiras horas, primeiro mês, por exemplo, de operação, né? Então ele vai acompanhando desde lá do início até a operação, porque às vezes pode acontecer, como eu comentei lá do gráfico da banheira, né? Eu tenho alguns ajustes que se não forem observados nos equipamentos, ele vai quebrar com uma frequência maior no começo, né? Então a tecnologia ela serve para quê? Ele identifica quais são os problemas que ocorreram de início e já volta lá, né, lá no projeto e já altera para que os novos equipamentos venham já com esse problema solucionado. Já a manutenção planejada, eu tenho também posso chamar, né, assim, o tal do retrofit, né? O retrofit a gente já comentou, é quando eu tenho um upgrade, né, no equipamento. Eu dei o exemplo inclusive do torno, né? Eu tenho um torno convencional, eu transformo esse torno convencional num torno CNC, então eu fiz uma reforma com uma melhoria de tecnologia. Então eu tenho aí um upgrade, né? E tenho um retrofit. Basicamente é isso que a gente podia falar sobre as manutenções planejadas. Já a manutenção não planejada, eu posso dividir ela também. Então existe o caso da corretiva, que a gente já comentou, é o caso mais crítico, aonde eu tenho o equipamento funcionando, por algum motivo ele para de funcionar no meio da produção e aquela doideira, os fornecedores, que era o meu caso, né, era um fornecedor de selo mecânico, e aí quebrou o selo mecânico que não estava esperando, é uma correria, é um custo maior, né, então todo o planejamento vai para o saco, né, vai para o vinagre, como diz. É um problema muito grande manutenção corretiva quando acontece dessa forma, principalmente quando eu não tenho equipamento redundante, quando eu não tenho equipamento, não tenho peças, né, para recuperar o meu equipamento. Aí é onde as cabeças rolam aí nas empresas de um modo geral, a turma de manutenção. Então, basicamente, a corretiva parou o equipamento e eu conserto, né? Quando eu falo de manutenção corretiva é o famoso para quebrou, conserta, né? Mas eu também tenho a manutenção de ocasião, né? O que seria a manutenção de ocasião? O equipamento parou por motivos alheios, né? Não é porque ele não parou porque eu tinha porque eu não tinha, porque ele parou de funcionar, porque alguma característica dele não está indo bem, né? Por exemplo, né, um exemplo mais próximo que a gente pode dar, que foi recente, há um ano e meio, 2 anos atrás, nós tivemos a greve, né, dos caminhoneiros, e aí o que aconteceu? Ficou, né, algumas semanas, né, 2, 3 semanas, não me lembro agora. Então as empresas deixaram de receber os suprimentos para suas produções e consequentemente não tinha como produzir. E aí não tinha como produzir, muitas das empresas pararam por conta da greve dos caminhoneiros, né? Então muitas empresas pararam. E aí o que acontece? Como os equipamentos pararam, porque não tinha como produzir,
Aí o pessoal de manutenção faz, né, intervenções como se fosse, pode ser antecipar uma preventiva, por exemplo. Então já tinha uma preventiva já sendo planejada para aquele equipamento, então essa preventiva ela é antecipada. Mas por que é uma não planejada? Porque não se contava, né, com a greve dos caminhoneiros, né? Então teve a greve dos caminhoneiros, parou, então vamos aproveitar e fazer a manutenção, né? Então essa é a ideia por trás aí da manutenção por ocasião. Ou no caso, né, existem casos, por exemplo, que em função do monitoramento, né, das preditivas que são feitas no equipamento, eu detecto, eu comentei, né, é possível você prever se vai quebrar ou não o equipamento, e aí o equipamento está numa condição que ele ainda não está, ainda não é necessário que eu faça a parada desse equipamento, mas ele já não está lá 100%, né? Então, assim, eu vou esperar mais um pouco, chegar num grau máximo lá e vou fazer a manutenção planejada daquele equipamento. Aí, por conta da ocasião, né, o exemplo aí da greve dos caminhoneiros, pode ser qualquer outro motivo, né? É, às vezes um outro equipamento que parou, principalmente empresas químicas, né, de papel e celulose também, então um processo depende do outro, às vezes um processo lá no começo da cadeia que parou, os outros equipamentos pararam também, então esse aqui, né, do começo da cadeia, ele é corretivo, mas os outros, se eu faço manutenção, seria por ocasião, né, essa é a ideia. E aí eu consigo, né, fazer a manutenção desse equipamento que já estava já no processo, né, já estava entre aspas na fila para ser feita a manutenção preventiva dele, porque ainda não é necessário parar e por ocasião eu faço a sua manutenção. Com relação à manutenção corretiva, como eu já comentei, né, é um problema muito grande, costuma ser um problema muito grande. É assim, nem sempre, né, é tão grande assim, né? Então, por exemplo, numa indústria química, que eu tenho vários equipamentos e um depende do outro, se um para no começo da cadeia, eu tenho problema com os demais. Só que as empresas, sabendo disso, o que elas fazem? Elas têm equipamento redundante. Então, às vezes para, eu tenho um problema momentâneo, mas aí eu faço, né, a manobra para um outro equipamento que trabalha em paralelo, que fica em stand-by, que o pessoal fala, e aí eu continuo a produção sem maiores problemas. Mas, por exemplo, o reator, que é uns equipamentos grandes, eles não costumam ter redundância, né? Então, se quebrou um reator, é um problema bastante sério, né? Então, existem casos, né, que é tão crítico que além de ter dois equipamentos, eu tenho um equipamento que opera o tempo todo, ele quebra, eu faço a manobra para um segundo, e fora, né, da linha de produção, eu tenho mais um outro equipamento, uma terceira redundância, digamos assim, que aí eu tiro aquele equipamento que quebrou, coloco esse equipamento para substituir, e aí sim eu vou fazer a manutenção com mais calma daquele equipamento, sem precisar de fazer essa correria, né? Mas nem todas as posições têm equipamento reserva, né? E nem todas as empresas têm essa situação, né? Mas se o equipamento parou sem de forma inesperada, eu tenho aí uma manutenção corretiva. E o conceito é aquele, né? É o atendimento imediato, né, para voltar à produção, né? Quanto mais rápido voltar à produção, melhor. E quais são os problemas principais que a gente tem em relação à manutenção corretiva? Eu tenho perda de produção, né? Então gera as emergências que eu já comentei. É difícil de mencionar equipe, né? Então eu vou ter que precisar de 10 pessoas ou 3 pessoas, né? Se eu deixo 3 pessoas, às vezes não acontece nada, né, de plantão, e aí ficam ansiosos. Se eu, por outro lado, eu deixo pouco, né, e aí acontece algum problema, né, esse problema se estende, né, fica bastante complicado. Ele vai atrapalhar a programação de manutenção, né, então as emergências elas são muito ruins, é ruim para todo mundo. Eu vou precisar, como eu disse, de pessoas de plantão, principalmente final de semana, essas empresas químicas, farmacêuticas que rodam 24 horas, né? E depois, né, o atendimento, ele tem o mecânico, né, as pessoas que vão estar envolvidas, elas precisam descrever, né, então por isso tem uma ficha, né, que é relacionada aqui, à intervenção, onde ele vai colocar qual é o tag do equipamento, qual foi o usuário que solicitou,
que tipo de falha ele observou, né? Então, por exemplo, às vezes acontece vazamento no selo mecânico, mas o vazamento pode acontecer de diversos motivos, né? Então o pessoal coloca só vazamento no selo mecânico. E aí depois, né, quanto melhor for essas informações, mais fácil é fazer a investigação de causa raiz daquela quebra. E quanto mais crítico é o equipamento, mais no pé o pessoal fica para fazer esses estudos de causa raiz. E todas as informações hoje em dia devem ser lançadas no software, né, para ficar armazenadas. Né? Nas empresas pequenas, né, não costuma ter software muito sofisticados, mas o mais comum aí que a gente mais vê nas empresas é o tal do SAP. Né? O SAP é um dos softwares mais utilizados. Se eu falo em manutenção preventiva, como a gente já comentou, é aquela que acontece em função do tempo ou da quilometragem, de forma planejada. Eu preciso comprar as peças, eu preciso prever a mão de obra que vai ser necessária, principalmente se for uma parada, né? Uma parada longa que vai ser executada. E o objetivo sempre é redução de custo, é qualidade, manter a qualidade dos produtos, é aumentar a produção e reduzir os efeitos no meio ambiente. Né? Então, se eu não faço preventivo e o equipamento quebra, eu posso ter um vazamento, contaminar o lençol freático, por exemplo. Um caso mais drástico, lá das barragens que estouraram lá em Minas Gerais, né, esqueci o nome da empresa lá da cidade, Mariana, né, estourou e causou um prejuízo muito grande, e consequentemente aumentar aí a vida útil dos equipamentos e também reduzir, né, os acidentes de trabalho. Já a manutenção preditiva, como eu disse, ela tem a função de predizer, né, um conjunto de técnicas que me permite identificar a condição real dos componentes da máquina, estimar a vida útil, né, possível através da análise de vibração, uma ferramenta bem interessante, identificar as falhas que estão próximas de ocorrer, identificar com precisão qual componente está com problema, por exemplo, a gaiola do rolamento pode estar quebrada, ou o pé manco, entupimento de tubulação, por exemplo. E sempre o objetivo é maximizar o uso dos equipamentos e sempre aumentar a rentabilidade. Né? Então, uma técnica bastante interessante, por exemplo, de manutenção preditiva é a análise termográfica. Né? Através da análise termográfica, em selo mecânico, por exemplo, dá para ver uma série de problemas que o selo mecânico pode estar acontecendo e às vezes uma intervenção relativamente simples eu consigo resolver o problema. E agora eu quero saber de você, o que você achou do vídeo, se gostou, compartilha e seja membro do nosso canal. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.